shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we... Boa noite, Leandro Camargo em Diamond chegando para você neste dia 15, super descontraído. Espero que vocês tenham trabalhado bastante, prosperado bastante. Ó, acho que estão com preguiça de prosperar, porque eu até me embaralhei no dizer prosperar. O dia de chuvinha, dá vontade de ficar em casa, tomando chimarrão e bolo de chuva. Mentira, isso é lá no Rio Grande do Sul. Aqui é cuca de banana ou chineque que rola na nossa Joinvilândia. A noite muito especial aqui para o nosso programa, falando a respeito de temas importantíssimos para a nossa saúde e a nossa qualidade de vida, não só física como mental, mas também falando um pouco de esperança e renovação e incentivo. Tanto que eu estou cheio de verde já, de saúde, verde é esperança, tudo que é lindo. Hoje conosco, Andréia Ávila, conhecida de vocês para todo o norte de Santa Catarina, ela que é psicóloga, palestrante e mentora de carreira. Entre os temas de hoje, nós vamos falar sobre a importância da psicologia no apoio aos familiares de pessoas acometidas por esta doença do alcoolismo. Boa noite, Andréia, que prazer tê-la novamente conosco. Boa noite, querida. Um prazer é todo meu. Poder contribuir com vocês, esclarecer algumas coisas. Precisa bastante, porque nós temos que cada vez encarar como pessoas com déficit de saúde, não com déficit de caráter. Sim, com ajuda a nível de saúde, né? Elas estão doentes. Na verdade, o alcoolismo ele é uma doença, já está caracterizado como doença. Sim. E essas pessoas precisam de um atendimento especial, de um tratamento especial e de uma família especial. Olha, e recai tudo para a família. E graças a Deus que nós temos a nível global um trabalho super bonito, voluntário, diferenciado, que é desenvolvido pela Associação Al-Anon, que neste dia 15 comemora mundialmente a sua data de trabalho, de fundação, de acompanhamento a todas as famílias. E para saber um pouquinho do que é Al-Anon, as suas ações e os seus diferenciais, nós recebemos aqui e temos a honra de tê-las de frente para Andréia e para mim, e também de costas para vocês, porque interessa o que elas vão falar, vão explanar. Não conhecê-las, que é uma norma, não uma norma, é um aconselhamento de Al-Anon para que a gente abstraia e absorva o que há de melhor em termos de voz. Não precisa enxergar ninguém, mas vocês estão enxergando ali, de costas. Então nós recebemos hoje a Esperança, que representa aqui em Joinville o Grupo Renascer, fundado já há 16 anos. Nós temos também a Sol e a Vida, que são ligadas ao Grupo Humildade, que já existe há 42 anos. Pseudônimos lindos para nós pensarmos e prosperarmos. Todos precisamos ter esperança, precisamos do sol para nos aquecer e iluminar e precisamos de vida. E hoje são 68 anos de Al-Anon no mundo. Eu quero um oi rapidinho da Esperança. Boa tarde a todos. Aliás, vai à noite, né? Boa noite a todos, boa noite isso. A todos. Mas essa mulher está muito danada, ela está dando entrevista para tudo que é lado, que ela está até se confundindo aqui. Perdão, boa noite. Com muita alegria que eu estou aqui para colaborar, né, na prestação de serviço, informações, levando essa mensagem tão otimista, cheia de esperança, de vida, que o Al-Anon, ele é extremamente rico, né, em sua literatura, em seus ensinamentos e nos resgata a nossa qualidade de vida. Então, estou muito satisfeita e espero contribuir bastante. Com certeza. E a Sol, o que a Sol tem que dizer? Que fala alto, Sol, para a gente escutar. Boa noite. O Grupo Al-Anon Humildade, que é onde eu faço o meu acompanhamento para minha liberdade emocional, que nós, como
dependente do alcoolismo, né? Sim. A gente sempre faz uma brincadeira que eles que tomam e nós que ficamos tontos. Eu já ia dizer, você que bebe, achei que se incomoda, vou aí matar você, esguelar você. Não, brincadeirinha. E nessa parte, o Grupo Al-Anon nos faz ter uma esperança maior de que aprendemos a cuidar de nós mesmos, não ficar dependente dele para tudo. Isso, porque senão tudo gira em torno daquela pessoa e é o contrário, né? A família tem que girar e continuar girando e a pessoa que se adeque à família. E a vida, o que tem a dizer nesse primeiro momento? Então, boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui. Eu posso falar que o Al-Anon ele fez, assim como o Alatim, né, que é um grupo para adolescentes e juvenis. Eu comecei conhecendo o grupo Alatim, porque eu fui afetada já na infância. E esse grupo fez total diferença na minha vida. E estou aqui para colaborar para que possa outras pessoas virem conhecer também e também terem vida de qualidade, né? Que maravilha! Viram com o nosso programa super especial, hoje brindando em todo o globo, brindando da maneira saudável, brindando da maneira maravilhosa, né, André? Senão a gente vai levantar um champs aqui, não vai ser bom. Brindando com água e socialmente, com muita energia positiva aos 68 anos de Al-Anon a nível global e aqui em Joinville também marca presença. Gui, por gentileza, a nossa abertura oficial e continuamos no papo aqui esperando você. Maravilhosos como Sabrina Sato, como Cláudia Leite, Ivete Sangalo, muitas pessoas. Nós ficamos muito felizes porque o nosso Diamond Club. É isso aí, Rafaela Branco, pra equipe Senat, vai Leandro Camargo. São Paulo, embelezando as nossas listas de temperamento dos desafios na Catarinense. Ontem a gente esteve no Rio, de uma recepção carinhosa. Retornamos com esse tema maravilhoso, por mais que para alguns possa trazer recordações e tristezas, para outros traz muita alegria, porque já passaram dessa ponte e estão em outro patamar, hoje auxiliando, trabalhando, prosperando e auxiliando os demais. Andréia Ávila, vamos dar continuidade com você, que é a voz cátedra deste tema de hoje abordado no nosso jornalismo social informativo, né? O que dizer, né, no âmbito da psicologia? Então, a psicologia, ela trabalha muito essa questão do emocional, né? Tanto do alcoólatra ou alcoolista, que hoje também é intitulado, como da família. É importante nós enfatizarmos a questão emocional no sentido de que a gente tem que trabalhar o aqui e agora dessas famílias. O que é que está acontecendo agora? O que é que está acontecendo neste momento dentro desta casa, dentro desta família? A pessoa que bebe, ela não tem a noção da gravidade das consequências que ela traz para essa família. Né? Então, vem, como a gente viu, vem de infância, algumas crianças que presenciam ou esse pai, ou essa mãe, ou esse irmão que é alcoolista ou alcoólatra, como a gente chama, e ela absorve isso. E o mais interessante que as pessoas precisam entender é que isso pode vir a trazer um futuro alcoólatra para dentro dessa família. Porque os comportamentos, eles são também copiados. E que nós não podemos esquecer também que existe a questão genética. Sim. Tá? Existe uma predisposição genética de alguém que tenha um alcoólatra na família de ser também. Porque eu posso beber um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, socialmente, mas não desencadeia aquele desejo, aquela ansiedade, Sim. aquela necessidade, né? Enquanto outros... Outros podem desencadear. O que é engraçado essa questão de falar do beber socialmente, que existe uma diferença aí muito grande, né? Como é que se caracteriza o alcoólatra? Ele se caracteriza na frequência da bebida, na quantidade,
né? Você tem que ver quanto que aquela pessoa bebe diariamente, ou se bebe diariamente, a quantidade, frequência e tempo. Quanto tempo aquela pessoa bebe. E é importante enfatizar a questão também da idade, porque o que acontece? Os efeitos que o álcool traz para o sistema nervoso central, a nível neurológico também, ele é altíssimo. Existem várias síndromes que as pessoas são acometidas por Sim. usarem o álcool, que é uma droga lícita. E cada vez lícita. mais a gente vê que as bebidas, em geral, a oferta aumenta e o teor alcoólico cada vez aumenta mais, né? Essa é uma frase muito usual, mas cada vez aumenta mais. Aí a pessoa diz, é só aquilo ali. Mas às vezes concentrado naquilo ali... É, só um pouquinho. Mas, por exemplo, o pouquinho de uísque, ele vale muito mais do que uma grade de cerveja, digamos assim, pela reversão em que ele traz a nível cerebral. Né? Então, assim, os efeitos que o álcool traz a nível psicológico, a nível físico e a nível cognitivo, ele é muito grande. Né? Então, a gente precisa tentar o adolescente que bebe. O efeito é muito grande. Por quê? Porque ele está numa construção de personalidade. Sim. Ele está numa construção de sistema nervoso vocês podem central. conversar conosco, assim, não precisa só... Vamos interagindo. E isso é muito consequente. Vocês podem falar desse acompanhamento que vocês têm, né, sobre a questão dos adolescentes. A vida tem essa experiência. Quantos anos cada uma tem de Al-Anon aqui em Joinville? Eu não faço muito tempo. Eu entrei... em 2017, vou completar 2 anos, mas é muito importante assim, o programa de recuperação, ele é particular e intransferível. A parte do paciente, tanto do codependente quanto do dependente, é muito importante. A recuperação é a longo prazo. A gente entende, assim como a doutora comentou, que o alcoolismo, segundo a Organização Mundial da Saúde, ela é uma doença e ela é uma doença da família. E é uma doença primária, ela é uma doença crônica e ela é progressiva e fatal. Então, a doença do alcoolismo, ela não tem cura. Ela precisa, assim, de um tratamento a perder de vista. E é por isso que, assim, muitas pessoas... Já é difícil pela negação, porque dificilmente um dependente de álcool e outras drogas vai falar assim, eu sou dependente químico. Então existe um preconceito grande, não só por parte do dependente, quanto também do codependente. Porque os familiares falam assim, não, o problema é da pessoa, eu não tenho nada a ver com isso, é ele que usa, não sou eu, só que a gente acaba sendo afetado, né? Todos aqueles que convivem mais de pronto, né? E é muito importante estar na recuperação. Então, eu estou há pouco tempo. E pouco tempo, quando a gente realmente veste a programação no sentido de colocar em prática todas as ferramentas que o programa dá, aos pouquinhos, mas isso já vai tendo uma diferença, porque a programação, ela nos ensina a não mudar a pessoa, mas a mudar a si. Né? Então a gente trabalha a oração da serenidade, inclusive hoje às 15 horas, por ter sido o aniversário, o mundo, Al-Anon, eles declararam a oração mundialmente às 15 horas e fala, aceitar as coisas que eu não posso modificar, mudar as coisas que eu posso e sabedoria para distinguir uma coisa da outra, né? Para perceber a diferença. Então, assim, para complementar, né, o que ela está falando sobre essa questão da família ser afetada, eu sou fruto de uma família alcoólica. E eu conheci o programa, então, com 12 anos e fiz o tratamento, o que me ajudou muito para que eu não viesse odiar. Eu já odiava o meu familiar alcoólico. Eu odiava com ódio mortal. E o que fez... E você consegue beber socialmente, você? Eu não bebo, nada. E já eu tenho meus irmãos que foram afetados de outra forma, como você mencionou ali, né? E que hoje são alcoólicos também. Mas o programa, então ele me ajudou já na minha juventude, na minha adolescência. E depois eu tive a minha vida adulta, e a minha vida adulta eu não vim a ter relacionamento com a bebida e nem me casei com uma pessoa alcoólica, mas eu comecei a ter alguns transtornos, algumas situações muito difíceis e procurei uma psicóloga.
E a psicóloga me orientou e ela falou, todas essas questões têm a ver com o álcool e com o período Sim. que você conviveu. E aí eu não aceitei. Eu tive uma negação muito grande durante 5 anos e eu não podia ouvir tocar nesse assunto. Era uma ferida muito grande para mim. Então, até ela me emprestou um livro, uma literatura, eu não conseguia nem ler. Chegava a passar mal de querer ter contato com aquilo. E até que um belo dia a minha ficha caiu e eu vi que realmente era isso que estava me afetando, apesar de o meu familiar não fazer mais uso do álcool. Sim, na verdade foi o momento do start, né? É o start. Você vê aí nitidamente uma síndrome que a gente chama de síndrome de estresse pós-traumático. O estresse aconteceu na infância, né? E depois de 20 ou 30 anos depois, a síndrome aparece. Então, assim, na hora da terapia, mexer na ferida, porque aí a terapia lá faz isso, é necessário ferir, sangrar para depois sarar, curar, ela resistiu. É muito comum na resistência. E aquele era o momento que ela se sentiu pronta para encarar aquilo. Pronta para encarar aquilo. Então é por isso que eu sempre digo para as pessoas, não existe uma receita de bolo para se curar uma situação dessa de trauma, uma situação de uma família que vem sofrendo com alguém que está o tempo inteiro no álcool. A própria pessoa, o alcoolista, o alcoólatra, ele tenta se ajudar. Mas como ele está doente, a gente está falando o tempo inteiro, ele precisa de ajuda, a própria pessoa não consegue. Eu já tive a oportunidade de atender pessoas alcoólatras e eu lembro de um paciente que eu tive que ele era alcoólatra e ele falou assim para mim, ó, eu bebo por prazer e se eu morrer hoje, eu vou morrer feliz, eu vou morrer satisfeito. Pasmem, na outra semana ele morreu. Ele teve um infarto do miocárdio e morreu, não deu tempo. Quer dizer, ele morreu faceiro e feliz, né? Era o que ele queria. E a família, como é que ficou? Só que ele deixou uma família destruída. Sim. Ele deixou filhos psicologicamente destruídos. Ele deixou uma família destruída psicologicamente e financeiramente. Que às vezes eu também... Que é uma consequência grande. Vai pro buraco junto, né? O coração tá ferido, a alma tá ferida, o espírito tá ferido e o bolso socorrendo, Jesus. O que acontece, Lenda? Existe prioridade para a bebida e não dá prioridade, às vezes, para o alimento. Sim. Existem prioridades. A bebida é a prioridade. Interdita a criatura. E aí não tem como. Não pode, né? Gente, eu dou uma pitada meia sorridente, descontraída, pra gente descontrair, pra não ficar pesado pra vocês, não ficar pesado pro nosso telespectador, mas a gente sabe que é um tema sério, é um assunto sério, né? E a gente tá aqui fazendo esse chamamento hoje, mostrando um pouco das vivências e do trabalho de vocês, né? Mas quem sabe se alguém não quer uma parte sisuda, toma consciência em algo mais alegre, então vamos embora. Sol, quanto tempo de trabalho? Estou com 2 anos e 2 meses de trabalho, né, que acabei chegando no grupo, intermédio de uns amigos e umas moças, umas senhoras, né, amigas da gente, por parte do meu marido, né, que ele já conhecia, ele conhece o programa muito bem, né, por 9 anos, então ele conheceu algumas do grupo, né, que sempre estão junto, e me convidava, mas é como dizendo assim, quando a pergunta é, sempre se pergunta assim, por que as pessoas acham que não gostam do ir, né, mas assim, tudo que é desconhecido, ele acaba sendo, a gente fica desconfiado, assusta, né? Assusta. Então, eu já vinha sendo convidada há bastante tempo para participar, mas sempre me negava. Então, eu ia muito nas reuniões junto com ele, né? E daí acabei tendo sérios problemas de saúde, emocional, e foi, como ela mesma fala, que isso afeta. E à medida que eu olhava para ele se recuperando e trabalhando em cima de literatura, e eu daí um dia ele me convidou e eu disse, eu vou, né? Pro grupo. Daí um dia eu comentei para ele. Porque assim, estagna, né? A pessoa começa a se curar, mas a família não, né? Exato. Onde que a família precisa e muito além de uma compreensão para si próprio, né? Porque lá a gente tem umas para a gente praticar ali no grupo, praticar em casa, praticar no trabalho, porque tudo você vai aprendendo, que é um dia de cada vez apenas,
Nós Para a temos família também. Para a Também. família Uai, também. assim a família também. Sim, um dia de cada vez. Só por hoje, para mim, me manter serena, me manter calma, não fazer plano para amanhã, porque o amanhã ainda não existe, né? O passado já foi, você não adianta, você não vai consertar mais nada. Sim. Tem que viver o hoje, né? E aproveitar esse momento bom. E eu digo sempre assim, casada há tantos anos, há 35 anos, vamos dizer assim que 8 anos é o que a gente está vivendo, né? Porque não era 8 uma anos é o convivência. casamento. O Era resto foi desgraça. hoje a gente Digamos senta, assim. hoje com o programa dele e o meu programa, a gente senta, conversa, tem um diálogo, né? Eu preciso Gente, disso. E desculpe te interromper, mas vê como é as criações da nossa época, né? Imagina, a Sol está contando que está casada há 35 anos, né? E nos últimos 8 agora, que ela está sendo feliz. Um casamento hoje, não aguenta, o quê? Não, meu filho, vai, pega a tua baixa, vice-versa, né? Some, pronto, acaba. Né? Porque hoje em dia não se aguenta mais. A juventude de hoje não tem esse discernimento, né? Até os adultos mesmo de hoje, o pessoal de 25, 30 anos, não tem muito essa paciência, né? De trabalhar, o meu, salvar, se ferra. Né? Trabalhar o outro. É outra época, né? Outra mente, outro momento, né? Outro momento. E a gente tem... É muito legal deixar isso bem claro para a sociedade, para a nossa sociedade, que assim, as pessoas conhecem muito o AA, né? Os alcoólicos anônimos. Então, o próprio alcoólatra, ele resiste no AA, né? E a gente sabe disso. Mas essa associação do AA, ela precisa ser divulgada. Por quê? Porque ela vai trabalhar a família. Sim. Né? Especificamente a família que adoece junto e que às vezes... O vizinho, o primo, que é o parente que não convive. Porque quando a gente fala família, é quem convive dentro daquela casa, daquela dinâmica ali, né? O que está de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Porque a parentada perto, mais afastada já sumiu. já some. Já não tá mais. Né? A convivência com um alcoólico, ela se torna, de certo modo, vergonhosa para os familiares. Então, assim, ir ao grupo Al-Anon muitas vezes é uma vergonha, a pessoa se sente envergonhada por isso também. Ó, né? já tem gente querendo falar conosco aqui, ó, mas a gente não pode atender em respeito a quem está aqui conosco. Vocês vão escutar o barulhinho no fundo, mas deixa tocar. Então, essa questão foi uma questão muito forte para mim. Porque assim, eu entendia que eu não precisava do programa, sendo que não era eu que bebia, não era eu que fazia as vergonhas todas, né? Sim. Então, essa situação se tornou difícil para mim, né? Eu imagino. E tornou essa resistência, e eu penso que muitas pessoas não participam do grupo justamente por isso. É bem interessante essa questão familiar, porque assim, a família às vezes se destrói, porque o que acontece? O alcoolista, ele quer ir só para eventos que tenha álcool. Se você convidar ele para um aniversário ou para uma festa na igreja, um churrasco da igreja, que não vai ter a cerveja, que não vai ter o álcool, ele não vai. Então, as relações começam a ser cortadas. Então, começa uma relação social em que só me interessa sair se o álcool estiver presente naquele lugar onde eu vou. Né? Então, você adoece tudo, porque imagina um pai de família que não vai para um aniversário que não tenha álcool. Ou que não vai para um evento, a uma festinha da escola do meu filho. Não, eu não vou, não tem álcool para me beber, eu não vou. E aí ele não pensa nas consequências que ele está trazendo da ausência dele na festinha da escola do filho. Ele não pensa na consequência do aniversário de alguém da família em que não tenha álcool. Porque muitas vezes, Leandro, é importante a gente perceber isso, as famílias se resguardam. Elas traumatizam tanto que elas conseguem fazer festa só com refrigerante, suco e água. Mesmo que já esteja solucionado Mesmo o caso. que já esteja solucionado o caso. Né? Não é comum você ir para uma festa e ver isso. Mas para famílias de pessoas que têm o álcool, é bem comum você perceber. Só que assim, né, o alcoolismo e tanto o nosso desempenhar dessa parte, ela é assim, temos que ter a consciência de que assim, o alcoolismo é uma doença que ele não tem cura. Sim. Então, diz assim, não, já foi resolvido o problema. Não, ele foi resolvido hoje, ou amanhã você não sabe.
Então, o teu trabalhar em cima dessa parte de que o emocional de todos tem que estar certinho, né? Assim, claro que todo mundo tem raiva, todo mundo tem hora que dá vontade de chutar o balde, como se diz, né? Mas, assim, o alcoolismo e o grupo, ele tem que trabalhar, a gente trabalha junto. Por quê? Porque o que nós aprendemos no grupo é nos manter sóbria, de emocional, de raiva, de compaixão, de um desligamento com amor. Se desligar dele, mas com amor, não deixar ele para trás. Ele vai junto com a gente, Sim. mas ao mesmo tempo ele também tem que florescer e ajudar a gente nesse crescimento. Então eu sempre dizia, não vou, até que eu assumi que eu tinha que fazer alguma coisa por mim, né? Hoje eu digo assim, ele estava crescendo no desenvolvimento dele e eu estava ficando para trás, porque eu me deixei abater tanto que cheguei ao fundo do poço de depressão e tudo mais. Então, hoje, sem beber. Sem beber. Sim, adoece. Né? A gente adoece, não assim, a saúde da gente, mas nosso emocional, nosso mental, físico, não tem vontade de fazer nada. Então, nos grupos Al-Anon, a gente aprende a dar valor para nós mesmos. Por isso que tem esse marcador de página que a Esperança me deu aqui, que se o seu lar está triste porque alguém bebe demais, nós podemos ajudar. Grupos familiares Al-Anon e Alatim. E em Joinville, Renascer e Humildade. Onde funcionam, que horários? O grupo Renascer, ele fica bem próximo do Shopping Miller, na Avenida ou Rua Engenheiro Niemeyer, nas dependências do SAPS, né, o Serviço de Atendimento Psiquiátrico, e funciona todas as quartas-feiras. Agora nós estamos das 14 às 16 horas. Sim. É sempre 2 horas de reunião de recuperação, né? E assim que as coisas voltarem a se estruturar lá, nós voltaremos o horário das 15 às 17, mas por enquanto é das 14 às 16, toda quarta-feira. Okay. E o outro grupo é o mesmo dia, Humildade também? Não. Não, é o grupo Humildade nas segundas, das 7h30 às 9h30, da Princesa Isabel, nas dependências do Colégio Bom Jesus, toda segunda-feira. Das 7h30 às 9h30 da manhã. Da Não, à noite. Das 19h30 às 21h30. 21h30. Isso, toda segunda-feira. E a gente tem que agradecer bastante, né, Andréia? Porque mesmo de costas para o público, mas de frente para nós, é coragem em enfrentar. Sim, sim. Com saúde, a não saúde dos seus familiares. É bonita a atitude, eu acho linda a atitude de vocês, mas me deixa pensativa em relação à sociedade, né? Porque que nós vivemos num país em que, no qual uma cultura, uma sociedade não consegue olhar para o rosto das pessoas que sofrem por esse problema familiar ao ponto delas terem que estarem de costas. Não conseguem olhar para isso de uma forma normal, tranquila, natural, tranquila, saudável. A gente conhece nos outros países, eu posso falar isso com propriedade, porque eu conheço esse tipo de situações nos outros países, que é absolutamente normal, a gente precisa estar ali, nós somos um todo, eu me vejo em você, eu me vejo nela, a gente precisa se ver no outro, né? Mas nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas se fecham no seu eu, no seu egocentrismo, em que se a minha família não tem alcoólatra, problema teu, se a tua tem. É mais ou menos isso, né? Essa frieza Mas às vezes de comportamento. na outra família tem outros questionamentos e outras senões que Tão é graves muito quanto, pior ou pior do que... Então, parabéns mesmo. E o que acho fazer, muito legal. A gente doutora, precisa... para começar a dar um pontapé positivo? A Al-Anon já está fazendo, o que mais podemos fazer? O que nós podemos fazer? Para a família, eu sempre aconselho as pessoas se unirem mais. Isso acontece muito, existe uma desunião familiar, porque existem muitas brigas na família. Às vezes um apoia, o outro não está nem aí. Então, assim, primeira coisa que eu falo para as famílias, vocês precisam dar as mãos, vocês precisam se unir. Todo mundo tem um comportamento diante daquele álcool. Cada um vai se comportar de uma forma. Alguns filhos se revoltam, e aí vem umas outras consequências mais graves. Algumas esposas separam-se porque elas não aguentam, e aí vai deixar aquele marido, ou então aquele marido separa daquela esposa que é alcoólatra.
eu digo sempre, dar as mãos. É necessário dar as mãos. Existe aquele que vê com mais equilíbrio, que compreende mais, que acolhe mais. Sim. Então, assim, esse aí, ele vai ser o mentor daquela família. Ele vai ser o que vai tentar, lógico, Sim. é o que vai carregar o fardo maior. Porque ele vai ter que ser e forte. hoje o alcoolismo ele está mais arraigado em quem? No homem, na mulher ou no adolescente? Então, ele é bem maior, né, na população masculina, só que Tá crescendo. existe um aumento assustador de mulheres que estão bebendo hoje. E Tá? é pior. É bem assustador. A mulher ela está se entregando mais ao álcool também, e isso é muito mais grave porque as consequências a nível cognitivo e a nível emocional na mulher são maiores, porque biologicamente nós somos mais sensíveis, fisiologicamente nós somos mais sensíveis, então o álcool ele deteriora realmente partes do teu cérebro, e na mulher isso é muito mais forte. Existe um estudo nos Estados Unidos que não está sendo divulgado, mas ele aconteceu agora recentemente, há menos de 1 ano e meio, em que grande parte das mulheres que são acometidas pelo câncer de mama bebem. E o álcool está muito associado ao câncer de mama, as mulheres, a uma grande maioria. Isso não é falado porque existe uma cultura do álcool. Não Nem seria sei. cultura. Existe uma massificação das empresas de bebida, que não pode ser divulgado isso, porque senão Sim. ninguém vai vender cerveja, nem uísque, nem vinho, tá? Nem cachaça. Nada. Então existe isso, mas Acabou a cachaça de jambu. acabou a cachaça de jambu, né, lá de Belém. Então, assim, as pessoas têm que estarem muito atentas a isso, porque tem também um histórico de que as mulheres que adquiriram câncer de mama, a grande maioria bebe, mesmo que diga que socialmente. Elas podem não serem consideradas alcoólatras, mas existe um estudo, uma pesquisa científica, e eu tenho essa pesquisa, vou passar para vocês, em que o álcool deteriora as células do nosso corpo. Veja E como nos deixa predispostas a adquirir o câncer de um mama. tema a gente puxa outro, olha. Hoje viemos aqui fazer esse teaser. O que é um teaser? Quando a gente dá um insight rápido na cabeça de você do norte de Santa Catarina a respeito de um tema. Foi o que a gente fez hoje, recebendo a visita, mais uma vez, da psicóloga, mentora de carreira e também terapeuta cognitivo-comportamental e do esporte, são tantos predicados, doutora Andréia Ávila, e também recebendo a visita, nos 68 anos do Al-Anon no mundo, da esperança, da sol e da vida, trazendo um pouco do que é disseminado e do que é amplamente divulgado e acarinhado, e tratando, como você quiser chamar, acarinhando as famílias das pessoas acometidas desta doença tão, digamos assim, difícil, mas tão comum, digamos assim, que vem desde os tempos de outrora, mas que chega um dado momento que ela precisa exterminar quando estiver exterminando a pessoa e os seus familiares. Aí entra em cena o AA, entra em cena o trabalho psicológico e entra em cena o Al-Anon, que hoje comemora 68 anos, e a gente deu uma palhinha do que aqui é desenvolvido. Obrigado pela coragem de vocês. Vamos voltar nesse tema, né, Andréia, por mais vezes, inclusive fazendo esse parâmetro, né? O álcool, a bebida, a mulher e o câncer, quem sabe temos mais o que falar, né? E fico à disposição de vocês para que a gente continue batendo nessa tecla e oportunizando essas interrogações todas para o nosso telespectador. Agradeço a visita de todas vocês, agradeço o seu prestígio e a sua audiência e continuamos aqui pelo canal 11.1. E viu que deu ibope? Olha, o telefone da Vida não parou aqui de tocar, viu? Depois ela vai nos contar no bastidor o que rolou. Mas a musiquinha estava boa, a gente ficou calminho. Super beijo, obrigado Gui, obrigado Rei Arthur, a família TV Brasil Esperança, que sempre nos acolhe. Segue a nossa programação. E amanhã tem mais Leandro Camargo, mas eu não vou contar o que vem amanhã. Surprise! Beijos! Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, we're like diamonds.